Fala galerinha, sejam bem-vindos ao nosso canal Conexão Gramado, onde que a gente vai fazer a conexão do torcedor com o futebol. Nesse primeiro episódio, eu venho trazendo a Anália, do Somos Gigantes, ela é influencer digital, e a gente vai falar das experiências nossas com o futebol, com o Cruzeiro, e eu quero que você se apresente e conte um pouco da sua história com o Cruzeiro e com o futebol. Como que começou? Conta pra gente. Olá, gente. Muito obrigada pelo convite, meu amigo Daniel. Sejam todos bem-vindos. E assim, eu me lembro de que meu pai, ele era torcedor de outro time. Não vou nem citar qual, né, gente? Mas desde criança ele falava que queria que a gente seguisse por esse caminho dele, mas a minha mãe era torcedora do Cruzeiro por causa do meu avô. E como a gente tinha um vínculo muito grande com a família da minha mãe, né, a família materna, a gente sempre estava na casa dos meus avós. E era interessante porque todo jogo do Cruzeiro meu avô ficava com radinho, ele meio que afastava assim da gente, porque a casa era muito cheia, era muita gente, né, ele afastava e a gente ficava lá querendo saber o que era aquilo, o que vovô tá fazendo. E aí a gente foi criando uma conexão maior. Então à medida que a gente foi crescendo, assim, eu e meu irmão mais novo, a gente com certeza seguiu pelo Cruzeiro e assim, o amor acho que é uma coisa que se identifica, né? Eu me identifico com o Cruzeiro, eu me identifico com o clube, com a torcida, eu me identifico com a história do Cruzeiro. E não só o amor da minha família, né? Porque muitos dos meus tios são, minha família, a maioria da família da minha mãe é. Então acho que o amor vem muito disso, desde criança. Meu pai era meio frustrado porque, querendo ou não, a gente veio para o outro lado, né? E ele fica lá brincando e tal, mas assim, respeita, a gente se respeita, mas o amor pelo Cruzeiro é muito grande. E assim, desde quando eu me entendo por gente, eu acho que tudo que eu vivi com o Cruzeiro, assim, foram situações muito memoráveis, que serão marcadas, assim, eternamente na minha vida. Vou contar pra todo mundo, sempre que eu encontro, eu conto pra vocês, conto pros amigos, pra todo mundo. E é isso. Nossa história, então, é bem parecida, né? Porque meus pais também são atleticanos. Os dois? Os dois. No meu caso é só meu pai, minha mãe é cruzeirense. Padrinho atleticano. Nossa! Aí o padrinho da minha irmã, a gente ficava muito na casa da minha tia e tudo. Aí ele era cruzeirense e ele treinava o time amador do Pompeia. A gente teve essa vivência de futebol desde pequeno e tudo. Aí eu fui tomando amor pelo Cruzeiro e tudo. Uma vez eles me levaram, falaram assim, que você vai ser atleticano, tal, que esse time que é bom, tal. Eu falei assim, não, mas eu gostei do de azul. Eu quero ser o de azul. E ainda levei a minha irmã também para esse caminho, então fica minha mãe e meu pai atleticanos e eu e minha irmã cruzeirenses. E meu sobrinho tem hora que ele não sabe o que ele é, se ele é cruzeirense, atleticano, mas vamos ver, o tempo dirá. Lá em casa ficou a maioria Cruzeiro. Eu, minha mãe e meu irmão mais novo, Cruzeiro, e meu pai e meu irmão mais velho, Atlético, mas todo mundo numa boa, tranquilo, mas assim, realmente o Cruzeiro, a maioria. Sempre, né? Então, como que a gente se conheceu? Eu lembro que a gente se conheceu nos protestos de 2019, né? Infelizmente. Foi uma época tensa, tão infelizmente, tão felizmente, né? Como que foi participar daquilo, Anália? Aquilo foi um marco para nós cruzeirenses, por quê? Porque nós fizemos aquela corrupção, aquela diretoria, aquele pessoal, aquilo tudo de sujo, ainda tem resquícios, né? Mas aquilo tudo de sujo que estava... Reportagem no Fantástico, Itair Machado, Wagner Pires, aquela corja toda. A gente fez eles renunciarem. E como que foi para você essa experiência? Pega um gancho também dos outros protestos. E como que foi a experiência da festa linda? Eu não pude estar presente, eu estava de férias, mas da festa linda do centenário que vocês prepararam e fizeram dignamente no Barro Preto. Conta pra gente passo a passo, por favor. Eu sempre falo que assim, em 2019 a gente começou o ano, pelo menos com a falsa sensação que estava tudo certo, o time embalado, vitórias, hat-trick de Fred, ganhando tudo, ganhamos o Campeonato Mineiro, classificamos, aquela questão toda e de repente, quando foi em maio, a bomba estoura. Eu lembro que eu estava em casa, eu falei, mas que história é essa, né? De onde está vindo isso? O que está acontecendo? E aí veio pra mídia, e um fala aí uma coisa, outro fala outra coisa, e de repente a gente foi vendo o time começou a perder, começou a entrar numa fase péssima, e tanto dentro de campo quanto fora de campo. E de repente eu me vi em casa, falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Falei, eu tenho que sair de casa pra fazer alguma coisa. Aí eu lembro que começaram os protestos, pouca gente, 10, 15, aquilo foi ganhando corpo, eu fui participando.
Num desses protestos eu te conheci. Sim. E aí a gente começou a ver todas as mesmas pessoas nos protestos, e aí foi ganhando corpo. Eu acho que foi um momento muito importante porque a torcida, ela é a alma de um clube. Sim. Né? Não é só o futebol. O clube do Cruzeiro é um clube completo, ele não é só futebol. Claro que o futebol que move, que a gente se identifica, aquela questão de uma paixão, uma louca. Mas eu acho que quando nós vimos no clube naquela situação, eu pelo menos, o sentimento que eu tive assim, eu preciso fazer alguma coisa, Sim. eu preciso lutar pelo Cruzeiro antes que ele acabe. Porque se acontecer alguma coisa e eu virar e falar, gente, eu não fiz nada, eu fiquei em casa sentada e não fiz nada, de mãos atadas, assim, de braços cruzados, não aceito isso. Eu acho que na minha vida eu sempre fui assim, de lutar por tudo e não seria diferente pelo Cruzeiro. Ao mesmo tempo que a gente viveu esse momento tão triste na história, que vai ficar manchado, infelizmente, por causa de pessoas que agiram de má fé. Sim. Né? Não é nada... a gente não está fazendo nada leviano aqui, a gente não está levantando nenhuma questão falsa nesse sentido, né? Realmente existem vários indícios de que isso aconteceu. Se lá na frente for provado que não, mas né, independente disso, o Cruzeiro realmente foi prejudicado, a gente foi rebaixado, uma mancha na história que eu não queria. Sim. Principalmente na véspera do centenário. E ao mesmo tempo, vemos aí agora o centenário. A torcida ao mesmo tempo, né? Ela cobrou a saída, ela também quis fazer uma comemoração. Claro que foi uma coisa mais tímida, porque infelizmente a gente está vivendo um período muito crítico, né, dessa pandemia que não nos larga, mas foi uma festa muito bonita. Cada vez mais, muito mais claro para todo mundo que o Cruzeiro, realmente a alma dele é a torcida. Somos nós, somos eu, você, todo mundo que está à frente, todo mundo que luta, todo mundo que levanta e fala assim, gente, o que a gente pode fazer hoje de melhor pelo Cruzeiro, seja numa ação, seja participar nas questões do clube lá das redes sociais, seja comprando os materiais oficiais, seja sendo sócio, associado. Esse ano eu me tornei associada do clube para poder daqui um tempo participar também da questão política. Legal, importante. Né? Eu ganhei de presentes do pessoal lá do Somos Gigantes, que é o canal que a gente participa. Então, assim, tudo que a gente pode fazer pelo Cruzeiro é isso. Eu também tenho muito desse sentimento porque eu fico pensando nas glórias, né? Nossa história, graças a Deus, ela é rica em glórias. Então, desde os anos 90, frequentando o Mineirão, a gente teve o melhor time brasileiro do século XX, né? Porque a gente teve muitos torneios, principalmente os internacionais, na época de 90, que nos credenciou isso. A gente já teve no bi da Supercopa 200 mil pessoas na Praça 7. Em 2018, agora, a gente fechou o trânsito de BH inteiro. Eu estava estudando aqui na época, custei chegar na aula, tinha prova nesse dia. Então a torcida fez isso. Eu falei assim, por que na hora que o clube precisa, é tipo um filho, né? Tipo um sobrinho, que machuca, tem um cuidado, a gente vai lá, abraça, carrega ele no colo. Foi essa a sensação dos protestos. A torcida esteve de parabéns, por mais que não foram os 9 milhões, mas eu sinto que foi uma coisa bacana os que tiveram. Ô Anália, você que participa ativamente do canal Somos Gigantes, tanto em lives como em campanhas, conta pra gente o papel dos portais e dos influencers no dia a dia do Cruzeiro e como que o clube recebe isso? Como que o clube tem alguma aceitação? Como que é esse diálogo entre vocês e o clube, nós e o clube? Eu acho de extrema importância porque é uma forma de aproximar o torcedor, assim como eu, como você, torcedor comum que a gente fala, né? Que não é vinculado a nenhuma torcida organizada, a aproximar mesmo, e principalmente lá no Somos Gigantes, assim, que a gente tem muito torcedor de fora, tanto fora de Belo Horizonte, né, que são outras cidades aqui da região de Minas Gerais, de outros estados e de fora do país. A gente tem muito torcedor que acompanha a gente de Portugal, dos Estados Unidos, da Irlanda, de vários outros países. Bacana. Então a gente tem muita gente, eles participam mesmo, assim. Às vezes é de madrugada lá no país onde eles estão, seja lá onde eles estiverem, e eles estão lá participando. Não, eu tô aqui, mas estou acompanhando vocês. Ou então eles mandam uma mensagem assim, eu não assisti a live na hora, mas estou assistindo agora, depois, no outro dia. O que é o retorno, o feedback que a gente tem dos torcedores? Que eles sentem que com a gente, eles se sentem mais próximos do Cruzeiro. O Cruzeiro, nesse ponto, assim, ele participa em algumas questões das pessoas que eles têm como destaque, né, de alguns canais, de algumas redes, para participar de algumas lives, inclusive as lives que estavam tendo no Cruzeiro. E em algumas reuniões também, eu sei que o pessoal participa. Pode sim, acho que esse vínculo pode ser estreito cada vez mais, né, ser estreitado, vamos trazer um pouco mais a torcida para isso, mas eu acho que os canais têm uma extrema importância. Nesse período de pandemia, principalmente, né, que a gente tem os canais aí cada vez crescendo mais, ganhando mais voz,
fazendo pré-jogos, fazendo pós-jogos, fazendo lives diárias, por exemplo, Somos Gigantes, a gente tem a Live Pocket, né, que todos os dias, para passar as notícias do dia pro Cruzeiro, do Cruzeiro para os torcedores. E aí eu fico assim, eu acho muito bacana, que o pessoal de fora, eles falam assim, olha que bacana, e essa notícia, isso, como é que tá esse jogador, como é que foi esse jogo, como é que tá essa negociação, como é que tá essa dívida, esse processo, a questão da administração, a eleição. Então eles mandam muito isso pra gente e a gente tem esse feedback muito positivo, é muito bom. E assim, cada vez mais canais que realmente tragam a notícia verdadeira do Cruzeiro, né? Para que a gente não dependa tanto daquela mídia parcial que a gente sabe que existe e que realmente dê voz ao torcedor, que é o que é mais importante. Pois é, já que a gente está falando de torcedor, né? Que a gente está falando de diálogo e tudo, foi muito importante, você abordou bem, né? Esse assunto de pandemia, né? Que a gente não tem mais aqueles encontros na Esplanada do Mineirão, protesto agora, né, principalmente agora com essa onda que veio de Covid, a gente não vai se encontrar tanto mais vezes, né, presencialmente, então fica legal esse diálogo. Vou aproveitar o ensejo para te perguntar qual que é a importância da mulher e dos LGBTs que estão participando bastante agora na vida do clube, dos clubes de futebol em si, né, porque são barreiras que estão sendo quebradas. E isso é muito importante, né? Democratização no futebol. O que você tem a me dizer sobre isso? Qual que é o papel? Qual que é o papel dessa democratização? Olha, quando você citou a questão dos anos 90, ao mesmo tempo que foi um ano tão glorioso para o Cruzeiro, mas para a mulher, principalmente, frequentar estádios de futebol era muito difícil. Eu te falo que a primeira vez que eu fui a um estádio, eu só fui porque eu estava acompanhada do meu namorado e vários amigos. A gente não usava determinados tipos de roupa, assim, a gente tinha uma certa limitação até da forma de vestir, de como prender o cabelo, uma maquiagem, umas questões assim, não poderia. Então, acho que realmente essa inclusão, eu participei de uma reunião do Cruzeiro quando começou essa pauta, né, de inclusão e diversidade. E além do que você falou de mulher, tem a questão, né, dos negros, tem a questão dos portadores de deficiência, também é essencial, LGBTQs, todo mundo, eu acho que todo mundo tem que ser incluído nessa questão, porque somos todos torcedores. Eu acredito que a igualdade, ela existe e ela deve ser respeitada. E assim, o Cruzeiro, ele tem tentado fazer esse papel, eu acho extremamente importante, eu considero de extrema relevância esse trabalho que vem sendo feito. Existe sim o preconceito, tá? Com a mulher, eu acho que hoje, assim, até aquelas brincadeirinhas idiotas, né? Ah, você sabe o que é impedimento? É a famosinha pergunta. De praxe. E às vezes nem a pessoa que está fazendo essa pergunta, por exemplo, chega para mim e faz uma pergunta, a pessoa não sabe responder e quer colocar a gente numa situação meio... Saia justa. Na verdade, assim, tentando fazer a gente passar por uma situação desnecessária. Realmente, bem desnecessária. Constrangedora. Eu ia falar constrangedora, mas desnecessário eu acho que é até interessante. Mas assim, totalmente desnecessário. E com relação à inclusão dos LGBT, que tem as torcidas, né, no Brasil, não só o Cruzeiro tem a sua, mas o Brasil tem vários times já que tem. Tem que haver sim um respeito. É inadmissível machismo, homofobia, racismo, qualquer tipo de prática de preconceito, seja com qualquer tipo de portador de qualquer necessidade especial. Nessa reunião de inclusão do Cruzeiro tinha um pai de autistas, tinha a questão da linguagem de sinais, né, de Libras, tinha deficiência visual, deficiência física. Então, assim, qualquer portador de necessidade especial também tem que ser tratado com respeito. Eu acredito que a gente está vivendo um ano que é essencial que isso seja respeitado. Infelizmente, a gente não está tendo acesso, né, ao campo por causa da questão da pandemia, mas eu acredito que muita coisa há sim que mudar. Porque eu acho que, antes de tudo, gente, é o respeito. É respeitar a diferença ou respeitar, seja lá o que for, porque se eu quero ser respeitada, eu também acho que eu tenho que respeitar. E acho que a partir disso a gente terá uma sociedade melhor, inclusive no futebol. Lindas palavras. E não só para a gente ficar, né, minorias, é uma igualdade, né? Tem que todos com tratamentos iguais. Claro que o homem hétero, ele teve muito tempo, muito privilégio, tudo, mas a gente tem que buscar uma unidade. Não gosto de falar a palavra união mais não, mas é a palavra unidade. A gente tem um pouco de trauma, né? Resistência com a palavra união. Então, já que a gente tá falando de unidade, vamos falar uma coisa que
que nos uniu essa semana, que uniu a torcida do Cruzeiro, que uniu 9 milhões, que foi o lançamento, até que enfim, o lançamento da camisa do Centenário. Maravilhosa, maravilhosa. Não só a camisa, como o lançamento, a campanha, o marketing que foi feito para o lançamento da camisa. Espero que todo mundo tenha assistido. Quem não assistiu, vá lá nas redes sociais oficiais do Cruzeiro e assistam com os nossos ídolos maravilhosos, contando, como você bem trouxe pra gente, as histórias de glória, de heróicas imortais do Cruzeiro. Essa história contada, por exemplo, você vê o Dirceu Lopes, o Natal, Giovanni, Marcelo Ramos, Nonato, o Fábio Gomes, vários, assim, cada um à sua época, com maiores... E aí, contando a história deles, vinculada a essa história do Cruzeiro, eles se emocionando para falar disso. E a camisa maravilhosa, que camisa... A camisa do Cruzeiro ela é muito tradicional, o negócio que a gente está usando. É o azul, esse azul tradicional, as listras geralmente, a questão das estrelas soltas. Então assim, eu amei a camisa, já estou ansiosa não só pela primeira que vai chegar, mas também pelas outras duas, que a gente já sabe também que são maravilhosas. Eu gostei de tudo, do tanto do lançamento quanto da camisa. Gostei muito, assim, não vejo a hora de ter a minha. Gente, até o spoiler que rola na rede social, que a gente sabe que é fake, tudo, o negócio já vem bonitinho, né? Você imagina a oficial. Como que... Mas é interessante, a camisa do Cruzeiro foi considerada já várias vezes uma das mais bonitas do mundo. Sim. Teve uma eleição aqui na América do Sul que o Cruzeiro ficou em primeiro. No mundo, a camisa do Cruzeiro ela é destaque. Até mesmo a questão de identificação, qualquer parte do mundo que você chegar, eles vão saber qual é a do Cruzeiro, por quê? É a questão das estrelas, é a cor do azul. Então ela é muito vinculada, porque desde a época de 70, principalmente, né? Que quando veio aquele uniforme, lembra? Aquele uniforme, a camisa mais justinha, com as estrelas soltas, a gola. Então é muito tradicional, é nossa identificação mesmo. Então a camisa realmente, ela era muito esperada. E a pessoa ficou meio assim, mas depois que o pessoal foi vendo, com as identificações do Palestra, da Itália, ficou muito bonito. Então, os detalhes, né? A camisa ela é cheia de detalhe emblemático. Então, todos os detalhes dela tem alguma coisa para contar. E para contar a história. Não é nada aleatório. Não é nada aleatório. Tudo tem uma história, tudo tem. Tudo linkado. É igual, azul e branco é minha farda comandada por milhões. Porque é uma identidade, né? Uma identidade. Ai, gente, é muito bonita. A camisa, o manto sagrado, que a gente fala no nosso manto celeste sagrado, é muito bonita. Pois é, uma música cantada, né? Que é Gigante Incontestado. São várias músicas lindas, né? No presente, a que eu mais gosto, passado, amado pelo seu povo. A que eu mais gosto é a Cruzeiro, És Minha Vida, não tem como. Eu amo todas, assim, E agora interessante, quando lançou agora, ano passado, né, eu tô com saudade também das quebradas que ele fala da Salomé, e ele fala isso do Gigante Incontestado, ele traz essa parte da história da torcida também, do canto da torcida e coloca na música. O Gigante Incontestado, do presente passado, é amado pelo seu povo, pelos rivais odiados. Então, assim, além dos cânticos da torcida, né, que a torcida cria, ainda tem a questão dos cantores também que trazem, assim, é muito forte o que a gente tem com o Cruzeiro. E foram músicas, né, que foram sacudindo as arquibancadas muito tempo. E falando em arquibancada, já que a gente está falando de arquibancada, de música, vamos pro futebol um pouquinho. Eu quero entender um pouco de você, qual perspectiva para 2021 que você tem no planejamento do Mazuco com Conceição. Desde 2019, para mim, na venda do Arrascaeta, já começou o planejamento a ficar meio desastroso, né? Teve aqueles aumentos e tal, aí veio 2020 com rebaixamento, vieram os processos, atletas abandonando, né? No começo de 2020 não tinha time para treinar, né? Teve que completar, né? Todo mundo sabe a história. Os meninos da base. Eu falo isso com muita gente, falo, gente, 2019 e 2020 são anos pra gente apagar assim, da história do Cruzeiro, porque realmente nada deu certo. Por quê? 2019 começou-se um ano com um time milionário, a gente tinha a maior folha salarial, a gente vinha com 2 conquistas da Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, essas coisas todas. Só que, ao mesmo tempo, teve a questão da gestão, que não acompanhou isso. Então, em 2019, a gente realmente foi rebaixado com milhões de problemas, né? No início de 2020, a gente não tinha uma diretoria, a gente teve um conselho gestor que entrou, a gente não tinha um time para jogar. Eu lembro que Adilson Batista, ele tinha... No início do Campeonato Mineiro, ele não tinha time. Não tinha. Ele subiu não sei quantos meninos da base, eu não lembro se foram 8, eu não lembro agora.
os meninos da base que foram subidos assim a toque de caixa para poder entrar, se encaixar ali e pelo menos para ter um time para entrar em campo. Para ter time entrar e treinar, né? E aí depois o Conselho Gestor começou a fazer algumas questões, vários processos judiciais, vários jogadores pedindo rescisão indireta, saindo. Então assim, foi uma fase muito delicada. Então não teve planejamento. 2020, logo depois em maio a gente teve uma eleição, aí em junho começou com a nova diretoria que está aqui agora. Mesmo assim, não teve como fazer um planejamento, porque realmente dívidas milionárias chegadas lá na FIFA de 2015, 2016, a gente ainda está vivendo aí... De 2019 para cá, né? Diretorias batendo cabeça, diretoria de futebol. A gente entende até então que o Sérgio Santos Rodrigues pegou o carro para trocar o pneu com o carro andando, né? Em movimento, mas também teve... O David não se acertou um pouco ali na direção de futebol. Eu quero saber sua perspectiva agora com o Mazzuco, né, com essa direção de futebol e Conceição como técnico. Qual perspectiva que você tem? Ai, Dani, assim, a gente considerando que a gente tinha em 2019, né, a gente começou o ano como um time milionário, que não deu certo, muitos problemas na questão extra-campo, que afetou dentro de campo, e aí em 2020 nós começamos o ano sem jogadores de futebol, sem time, foram muitas demandas de saídas, muitos processos judiciais de rescisão. O Adilson Batista realmente ele veio e ele simplesmente teve que começar o Campeonato Mineiro com os jogadores da base, tivemos que subir os meninos da base a toque de caixa. E assim, a gente não tinha um time montado, então 2020 começou nem com o carro andando, ele começou realmente, foi no empurrão, foi no solavanco, assim, jogou os meninos lá e falou assim, vamos fazer alguma coisa. O Conselho Gestor, né, quebrando cabeça, e logo depois, em maio, a gente teve a primeira eleição, que entrou a nova diretoria, e essa nova diretoria também não conseguiu fazer alguma coisa, porque ela simplesmente ficou preocupada em quê? Em plena pandemia, ausência de patrocínios, nós caímos, infelizmente, num ano em que a verba para quem caía era menor, nem 80 milhões de reais. Foi muitos contras, né? Nossa, foi tudo ao mesmo tempo. Então a gente mal conseguiu se manter, por quê? Ausência de público, por causa da pandemia, ausência de patrocínios grandes, com a queda com a verba meio reduzida, muitas dívidas, FIFA na nossa cola, por causa de dívidas antigas lá de 2015, 16, 17, que a gente ainda vai ter um problemas muito tempo. Então assim, 2020 realmente já não teve um planejamento, agora 2021, eu acredito sim, dispensas, valores não compatíveis com alguns jogadores que chegaram, o time realmente não se encaixou, insistência com alguns técnicos que realmente não caberiam, inclusive que a torcida foi contra, né, contestou, sim. E mesmo assim houve uma insistência com isso e a gente pagou um preço muito alto, que foi o não acesso. Jogadores também? Né? Não, e o não acesso e alguns jogadores que a gente teve que engolir, assim, e agora não se justifica, né, porque não são números que se justificam, então assim, a gente tem esse olhar crítico, que ao mesmo tempo que a gente ama o Cruzeiro incondicionalmente, a gente quer o melhor, mas também a gente enxerga as coisas quando tem que ser faladas também. Então eu acredito que nesse ano eu confio muito no André Mazzuco. Desde quando ele chegou, ele já conseguiu, como se diz, resgatar muita coisa que estava errada, né? As dispensas de pessoas que realmente eram contestadas, trouxe um técnico que a torcida realmente havia solicitado, que foi o Felipe Conceição. A gente hoje, nessa gravação, a gente está com apenas poucas partidas, o time ainda está sendo desenhado, mas eu acredito sim que esse time tem muito para crescer. Eu estou muito confiante que esse ano de 2021 a gente vai conseguir o acesso. Não te garanto que a gente vai conseguir, assim, campeonato, seja lá o Copa do Brasil que a gente está, ou Campeonato Mineiro, mas sinceramente, o importante para a gente nesse momento é o acesso, principalmente pela questão financeira. E o Cruzeiro voltar para o lugar que ele nunca deveria ter saído. E o Cruzeiro não saiu, foi porque ele quis, não, ele foi derrubado. É muito diferente de outros aí que caem por questões de capacidade, não foi. A gente viu que não realmente... Foi na bola, não foi na bola, ele foi realmente... E foi da pior forma, assim, possível, porque foi dentro e fora de campo. Foi saindo de dentro para fora, né? Foi interno, foi tipo um câncer que saiu, quando foi ver já estava pelo corpo inteiro. E afetou tudo, exatamente. Mas 2021 eu tenho muita confiança que a gente vai conseguir. Eu vejo isso nos jogadores mesmo que chegaram, eles estão sentindo a responsabilidade. Isso aqui, gente, não é para qualquer um. Essa camisa, essa história do Cruzeiro, essa tradição, para honrar, tem que honrar sim, tem que fazer jus sim, tem que merecer estar aqui. E a torcida do Cruzeiro sabe o valor que o Cruzeiro tem, por isso que a gente é meio chato, né? A torcida do Cruzeiro é considerada uma das mais chatas do país, exigente. Mas é porque... exigente sim, exigente porque a gente é muito glorioso, a gente tem muitas vitórias, muitas conquistas, sim, né? Sim. A história do Cruzeiro é muito bonita. São histórias heróicas e mortais. Se a gente for trazer aqui conquistas de 96, da Copa do Brasil, aquilo com Palmeiras,
Aí a gente teve 97 Libertadores. Assim, se a gente for começar a contar aqui as histórias, nós vamos ficar aqui falando, olha, não vai caber no podcast. Assuntos para a próxima live. Isso. Vão acompanhando, vão curtindo, que a gente vai ter mais assunto ainda. Nossa, não acaba. Deixa eu te falar, vamos fazer uma brincadeira aqui, uma descontração, mas vamos usar um assunto sério. A Anália agora, ela vai ser o Sérgio Santos Rodrigues. Coitado. Com o aporte do Pedrinho. Ou então com o aporte de algum outro mecenas. Então mas esse aporte tem que ser bem alto, hein, amigo? Tem que ser bem alto. Então ela tá com a caneta na mão, né? Ou então com a assinatura digital, né? Que agora a gente tá na era digital. E ela tá com o aporte financeiro. Então, Anália, o que você faria, né, Sérgio Santos Rodrigues? O que você faria no futebol de diferente? Sinceramente, nesse momento, olha só, se a gente for pensar o time que a gente tem hoje, a gente ainda precisa de algumas peças, né? Isso tá muito claro. A gente tá com um problema ali no meio de campo e volância, eu acho que seria essencial a gente resolver isso. Precisamos de mais um lateral direito, porque o Cáceres sozinho não. O lateral esquerdo, Matheus Pereira. Então, assim, eu acredito que alguns reforços bem pontuais, nada de exageros. Também não acredito que seja o momento de contratação de jogador de Série A, de jogador medalhão. Não é o momento. Eu acredito muito nesses meninos que estão chegando aí, que realmente foram peças que se destacaram na Série B, campeonatos, né, estaduais e tudo. Eu acredito que isso ainda vai encaixar. Então, mesmo com esse aporte, eu não faria loucuras, não. Eu preocuparia principalmente aqui em deixar os salários em dia, porque eu acho que isso é essencial. Eu acho que seria a primeira atitude que eu tomaria hoje, pagar todos os salários, colocar tudo em dia. Deixar tudo ok. E aí, vendo uma peça ou outra, vendo com o Felipe Conceição e o Mazuco, porque eu acho que eles estão trabalhando muito bem juntos, assim, olha, o que você entende desse aqui? Realmente, que ainda não estiver encaixado, dispensar. Mas eu acho que nesse momento, principalmente, como é muito no início, né? A gente está muito no inicinho ainda, e a gente tem os desenhos desse time para ser montado, mas eu acredito que seria mais isso. Então o futebol do Sérgio está tranquilo. Não. Eu não faria muitas loucuras não, porque a gente tem também... O momento nem pede, né? E outra coisa, a gente tem uma equipe agora nova e a gente tem que dar tempo para eles trabalharem. Sim. Então o futebol, o Sérgio foi tranquilo. No marketing? Olha, o marketing, às vezes ele dá umas coisinhas assim, né? Mas eu gostei muito dessa ação do centenário, da camisa. Eu achei que, assim, que eles ganharam muito ponto comigo. Esse lançamento da camisa, assim, foi algo que isso mexe com o nosso lado sentimental de uma forma tão grande, porque a gente reviver coisas com os nossos ídolos da camisa e contando as histórias. Eu acredito que o marketing sempre terá muito a agregar ao Cruzeiro quando ele usar da história do Cruzeiro e trazer isso pra gente enquanto torcida. Porque ele tem feito também essa questão com a torcida. Fotos de bebês, né, pais com seus filhos, sim, avós. No Dia da Internacional da Mulher teve a questão das cabulosas, né? Tanto das nossas jogadoras quanto das torcedoras. Então, assim, à medida que as torcedoras cruzeirenses foram postando nas redes, eles foram usando isso e trazendo. Então, assim, a questão que você falou da diversidade e inclusão que ele está trazendo, o Cruzeiro está fazendo isso, eu vejo isso também nessas ações muito pontuais. Sim, sim. Uma inovação, né? Sim, por exemplo, o LGBT, no Dia do Orgulho Gay, nenhum clube de Minas Gerais tinha coragem, antes de 2020, de postar alguma coisa. Só o Cruzeiro foi o primeiro, Em 2020, né? O Cruzeiro postou, o Atlético depois postou e o América... Mentira que o América já tinha um pouco disso. Mas o Cruzeiro e o Atlético ficavam se eu postar o outro vai zoar, se o outro zoar eu vou postar, não sei o que e tal. E a partir de 2020, com essa equipe maravilhosa, que eu acho a equipe boa de marketing, sim, de estratégia. E posso falar, eles tiram leite de pedra, porque a gente sabe que o Cruzeiro vive uma crise financeira muito pesada. Infelizmente, a gente não gostaria que estivesse nesse momento. Então, assim, eles conseguem realmente tirar leite de pedra e fazer do limão a limonada. Sim. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente quer que eles deem o melhor, tenham ideias, né, que realmente agreguem, mas eles estão conseguindo entregar um bom resultado. E com esse aporte, se eu tivesse esse aporte, eu investiria pesado no marketing. E pão de queijo azul você faria também? Não. Assim, mas é uma questão... Eu vejo ali eu achei bacana. É bacana, assim, eu vejo uma questão muito conceitual. Sim. Quando a gente vai falar de marketing, a ação ela é toda estudada, né, gente? Eu não sou especialista em marketing, você como jornalista acho que você deve entender um pouco melhor de algumas coisas, mas assim, da forma que eu vejo de fora, algumas ações pontuais eu acho que tem muito bom gosto, assim, e eu gosto.
Entendi. E eu investiria mais, sim, se eu tivesse esse aporte aí. Então agora vamos com o Sérgio, com a parte mais polêmica, que eu quero ver o que o Sérgio faria nessa hora agora. Sérgio, o que você faria na política diferente do outro Sérgio? Limpar o Cruzeiro de quem não tem que estar lá. Seria o primeiro ato. Tirar qualquer resquício de qualquer questão que, infelizmente, fizeram muito mal para o Cruzeiro e ainda continuam fazendo. Não sei se vocês sabem, quem está acompanhando a gente, mas infelizmente o Cruzeiro ele tem uma média de 8 grupos políticos internos que causam muito entrave, muita disputa. Eu entendo até que o atual diretor, o atual presidente, ele tentou fazer algumas coisas para tentar trazer essas pessoas para o mesmo lado, mas nem sempre, né? Nada é unanimidade. Também eu acho que toda unanimidade é burra, não pode existir, tem que haver sim, a situação e a oposição. Só que a gente chega um momento que a gente não sabe quem é oposição, quem é situação. Então a primeira coisa que eu faria, que seria muito assim, claro, primeiro, limpar todo mundo que não deveria estar lá, aqueles conselheiros que não deveriam estar lá, quem fez parte do momento pior da história do Cruzeiro não deveria estar lá. E eu não falo só 2019 não, eu volto, tá? Porque tem gente lá dentro que se acha o dono do Cruzeiro, o dono da razão, e não tem que estar lá. Sucinta, sem polêmica, mas a gente não precisa, a torcida do Cruzeiro, ela sabe de quem a gente já sabe o direcionamento, Então, fala pra gente alguma coisa que você tem, algum recado. A gente tá chegando ao final. Se você quer fazer alguma divulgação, alguma coisa, esse é o momento. Primeiro agradecer muito a você pelo convite, a vocês por estar aqui acompanhando a gente. Agradeço a todo mundo que acompanha lá o canal Somos Gigantes. Se inscrevam, porque é um canal que a gente, 100% da monetização a gente transfere para o Cruzeiro. Então a gente cede a imagem, a gente cede tudo, né? Justamente para a questão do Cruzeiro. Acompanhem os canais também oficiais de outros torcedores do Cruzeiro. Agora vocês terão aqui o do nosso amigo Daniel, também acompanhem. Deem bastante visualização. Se associem ao Cruzeiro, façam parte da vida política do Cruzeiro. Se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que começar de dentro. De fora a gente viu que não deu muito certo, né? Mesmo a gente protestando em tudo, então a gente vai ter que começar a participar internamente. Então quem puder, se associe. Procurem buscar informações como fazer, porque daí um ano você pode começar a votar nos conselheiros que a gente tanto questiona e depois de 2 anos você pode se tornar um candidato a conselheiro também. Então participe. Por favor, ajudem o Cruzeiro nesse momento que ele precisa muito da questão financeira. Façam sócio torcedor. São várias categorias que tem, ainda mais, né, do sócio reconstrução, que eu acho que estava 20 e poucos reais, até o sócio diamante, para quem tem condições, por favor, sócio diamante. Sim. Mas a gente tem a categoria ouro, a categoria supermercados BH, prata, platina e diamante. Comprem os artigos oficiais, né, camisa, tênis, o que vocês puderem também. E, assim, participe das campanhas ativas do Cruzeiro. Tem a questão da doação da Operação FIFA, da MIP, que está lá ativa. Ajuda, porque a gente vai ter que pagar muito processo da FIFA que não acabou. Não. E no mais é isso. Acompanhar os jogos, quem realmente não se associar, a Premier faz a seleção lá de colocar o Cruzeiro, porque isso dá dinheiro pro Cruzeiro. Isso é importante, viu? O Cruzeiro, ano passado, ele ganhou muita grana com isso, então você assinou o Premier, vai lá e faz a seleção do seu time do coração, Cruzeiro, já ajuda. E as nações, assim, Centavo Celeste, tudo que puder participar, a gente participe e sejam ativos. Amar o clube, amar o futebol, além da questão da gente só acompanhar os jogos também, eu acho que é interessante a torcida se aproximar. E a gente está aqui para isso, bater esse papo de torcedor para torcedor, é o que a gente sempre fala. E agradecer muito. Foi muito bom estar aqui com vocês, bater nesse papo. Obrigado, foi ótimo. E futuramente a gente volta e fala mais, porque eu falo muito, né? Você viu? Já tem coisa pra gente anotar pro próximo. Outra coisa que eu vou fazer um apelo aqui pra gente seguir as redes sociais do Cruzeiro Oficial. Dar like, comentar, dar views, YouTube, tudo, Instagram, Twitter. E também eu quero que vocês também me ajudem, estamos começando, Conexão Gramado, sigam, Daniel Amaral Sec no Twitter, no Instagram, sigam também, sigam a Anália, Somos Gigantes. E a gente está aqui para isso, para trazer a demanda de vocês, para a gente ser uma conexão, é Conexão Gramado, a conexão de vocês com o futebol. E nas redes sociais vocês mandem para a gente sugestões também para as próximas pautas, porque vocês que vão pautar o nosso programa. Tudo certo? Até a próxima então, abração.